prazer revê-los mais uma vez no Encontro com a Palavra. E hoje nós temos um tema super interessante, o grandioso plano divino centrado em Cristo. E para nos ajudar nas discussões, nós temos aqui o professor Danilo, o professor Felipe. Muito obrigado por terem aceito o convite. É um prazer revê-los aqui. E o tema é bem interessante, né? Eu creio que nós vamos ter um ótimo estudo. Então, Danilo, pode começar fazendo uma oração para nós, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento? Okay. Senhor Santo Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra e que nós vamos falar apenas o que venha do céu. Amém. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, abençoe as pessoas que estão assistindo, que Ele possa alcançar o coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que nós temos sempre um texto sobre o qual nós meditamos e o estudo sempre fica circulando em torno desse texto, e o texto para essa semana nós chamamos de verso para memorizar, e o objetivo dele é exatamente esse, que você memorize esse texto e durante o dia fique lembrando, pensando sobre ele e se aproximando mais de Jesus. O texto dessa semana se encontra em Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto é super interessante, né, Felipe? Porque ele fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E isso, quando eu leio, eclode assim uma vontade de ser grata a Deus. Isso me faz pensar: qual é a melhor forma de nós adorarmos a Deus? Qual é o verdadeiro culto? Qual é a forma com que nós podemos expressar essa alegria diante dessas bênçãos que Deus nos dá? Então, como você bem disse, né, é um exercício de gratidão, né? Nós lemos, né, um verso como esse, ou um par de versos como esse, e nos sentimos gratos, né? Então, a melhor forma de demonstrar, né, de exercitar essa gratidão é por meio do louvor, é por meio do reconhecimento, né? Então, anterior à gratidão, ao reconhecimento, à percepção. Então, o livro de Efésios, né, escrito por Paulo, esses dois versos aqui que foram lidos, eles estão no início do livro. Ele é o que a gente chama de literatura doxológica, né, no Evangelho. Então, ela é uma literatura de louvor, né? Ele enaltece. Então, todo o relacionamento, né, de Deus com a criação, ele presume, né, o reconhecimento da sua grandiosidade, o temor no sentido de respeito e a necessidade de adoração. Deus nos fez também para ser adorado, né? Ele nos fez para nos dar vida plena, liberdade, para nos abençoar e também para que nós reconheçamos isso e possamos adorar. Então, o verdadeiro culto, né, a verdadeira gratidão, presume do louvor, do reconhecimento, do temor, do respeito, da adoração, também de aceitar a bênção, né, viver na graça e na obediência, né? E em particular, quando nós lemos aqui, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? Este plano de Deus para nós, né, considerando o que Deus já sabia que aconteceria, ele está centrado em Cristo, seu Filho. Então, essa gratidão, esse louvor, ela está relacionado à criação, ao relacionamento com Deus, mas também à aceitação da graça desse plano centrado em Jesus Cristo. E essa adoração, esse louvor, essa gratidão, ela faz com que nós nos tornemos mais calmos, mais tranquilos, né? Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, da escritora cristã Ellen White, ela diz assim: a religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Então, nós vemos que quando nós prestamos esse verdadeiro culto, o que acontece é que assim, é um bate e volta. O Senhor me abençoa, eu agradeço a Ele, prestando um culto, sendo obediente, como você falou, dando esse louvor, e Ele me deixa em paz e eu agradeço de novo. Então, o feedback constante. Isso faz com que a nossa vida seja mais tranquila, mais leve diante de todos os problemas, né? E esse é um dos objetivos de Deus, que vai nos mostrando, como diz aqui o verso, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso faz com que às vezes as pessoas olhem para a gente e falem assim: você é cristão?
e você não falou nada. Às vezes está no mercado, às vezes você está em outra atividade e a pessoa chama a atenção dela porque você está tranquilo, e encontrar alguém tranquilo nos dias de hoje está sendo muito, muito complicado, né? E aqui também mostra que nós somos escolhidos e aceitos em Cristo. E quando nós somos escolhidos, eu lembrei de um verso em Mateus capítulo 16, verso 26. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Danilo, as pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, vocês são otários, né? Como que vocês ainda acreditam nessa história de um Deus, de uma criação, de um Adão e Eva, né? E, nossa, o mundo hoje, ele é muito rodado em cima de ganhos, de investimentos. Como é que vocês acreditam nesse Deus que vai dar alguma coisa para vocês, né? Então, o apóstolo fala aqui, né, de que adianta a pessoa ganhar tudo e perder a sua alma. E eles acham, muitas vezes, até os cristãos acham, que a nossa vida é muito difícil, porque o cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. É isso mesmo, sabe? Nós realmente nos sacrificamos para estar ao lado de Deus? Não, a gente tem que começar a delimitar alguns parâmetros aqui. O maior sacrifício de todos, inclusive o mais injusto, foi o sacrifício de Cristo. Com foco nisso, a gente começa a entender todos os restantes contornos da nossa vida. Eu entendo, de fato, existe algumas pessoas que falam que ser cristão é viver pelo não. Eu discordo disso porque isso parte de uma premissa errada. É óbvio que quando eu viro cristão e começo a seguir a Cristo, eu vou deixar certos hábitos que eu fazia. Ou seja, se eu tinha costume de beber bebida alcoólica, hoje eu não faço. Se eu tinha costume de usar tabaco, hoje eu não faço. É isso que as pessoas falam sobre você vai abdicar da sua vida como se a vida fosse proposta para isso. Esse é um ponto que a gente tem que entender. A Bíblia, eu falo, é um manual de instruções. E está lá falando para você, você tem que viver desta forma para você viver de forma plena. Existe condições de você viver de uma forma não plena? Existe. Continue fazendo aquilo que a Bíblia não fala, vai falar para você não fazer. Você vai conseguir viver. Ou melhor, às vezes você vai conseguir sobreviver. Mas também, e a gente tem que tomar cuidado sempre nesse aspecto, seguir as regras que Deus nos coloca, os conselhos amorosos que Deus nos coloca, não garante uma vida tranquila sem nenhum problema. Esse é um ponto de deixar claro, porque às vezes a gente pode estar passando por um problema em nossa vida e falar, poxa, eu sigo Deus e as pessoas estão falando, olha como eu sou bobo. Deus óbvio, Ele quer a felicidade de todos os filhos, mas Ele não quer a gente só para aqui neste mundo. Ele tem um plano de nos levar para o céu, para morar com Ele para sempre. Aqui é um tempo de passagem onde nós temos que nos aprimorar para isso, para estarmos mais perto de Cristo e chegarmos mais perto dele. Nesse sentido, esteja você bem ou esteja você mal, se você estiver bem, saiba, isso pode acabar. Se você estiver mal, saiba, isso também pode acabar. O que não vai acabar é a vida eterna em Cristo Jesus, pelo qual Ele morreu e está se preparando para a gente. Eu acho interessante quando você fala assim que o maior sacrifício já foi feito, que foi o de Jesus na cruz. E aí, Felipe, o que Deus estava fazendo na cruz? Se Ele é Deus. Então, de uma maneira bem direta, Deus foi para a cruz para nos salvar. Né? Nos salvar de quê? Nos salvar da separação, do afastamento que tivemos dele por conta do pecado, da desobediência. Então, Deus, Ele colocou, né, como uma lei, como uma regra para a humanidade que não deveria ser desobedecido, né? Então Deus criou um mundo perfeito, maravilhoso, para que a humanidade vivesse e instruiu, olha, você não pode desobedecer, né? Se você desobedecer, você se afasta, e o salário dessa desobediência, desse pecado, é a morte, né? Você vai morrer, né? Então hoje você está vivendo a eternidade porque está comigo, porque está próximo de mim, né? Se você estiver afastado, né, se estiver sem Deus, você morre. Só que Deus tinha um plano de redenção porque Ele sabia, né, que
aconteceria esse afastamento? Por conta da nossa natureza. Então Deus não nos fez robôs, nos fez livres e nos fez dotados de tomar decisões. E a decisão da desobediência, ela estava ali como uma possibilidade que Deus, na sua sabedoria, já sabia que aconteceria. Então ele tinha um plano de redenção, né, composto ali pela Trindade, e que presumia que ele ia estar na cruz para essa redenção. Então a redenção no sentido de um preço muito caro, pago pelo próprio Deus, por meio do seu Filho, para nos resgatar, né? Então, ao estarmos afastados de Deus, estamos entregues a nós mesmos, nós estamos escravizados e Deus vai nos libertar, né, por meio desse plano. Então é esse alto preço, né, de nos recomprar, né, que Deus pagou e foi ali para a cruz. E não termina ali, né? Ele nos redime e nos perdoa, né? Nos perdoa e nos abençoa. Então todas as bênçãos que Deus planejou para a humanidade desde o início, né, ele garante com esse plano de redenção e por estar na cruz. Então tem uma literatura que eu acho bem interessante, quem tiver a oportunidade de ver, é uma coleção que é conhecida, né, no mundo dos adventistas como Logos, né, tem os comentários bíblicos, volume 1 a 7, o dicionário e o tratado. Um dos comentários, ele tem ali um capítulo que se chama Cristo, Pessoa e Obra, né, e ele mostra por que era necessário, né, que Deus estivesse na cruz. Era necessário, primeiro, porque a reconciliação precisava acontecer por meio do sangue inocente, de acordo com a lei de Deus, o sangue daquele que não pecou. E também o sangue daquele que teria méritos para expiar os nossos pecados, porque nós mesmos não temos, né? Aquela separação irreconciliável pelos nossos méritos só poderia, né, ser desfeita por meio do mérito do sangue de Deus, né? Então Deus, na verdade, ali no seu sacrifício, está viabilizando a nossa reconciliação, né? Então esse conteúdo, né, que eu mencionei de Cristo, Pessoa e Obra, ele é muito importante porque ele mostra a morte como necessária, né? A expiação dos nossos pecados pelo sangue de alguém sem pecado e também com méritos para nos resgatar. E aí depois Jesus ressuscita, né? Ele toma a sua vida de novo, né? O sacrifício aceito, ele ascende aos céus e ele intercede por nós, ele ainda está agindo por nós e volta para nos buscar. Então é um processo muito bonito, pensado completamente, né? E a morte de Deus, Deus na cruz, é um pedaço desse processo muito importante. Então é isso que Deus estava fazendo na cruz, nos redimindo, né? Pronto para nos perdoar, né? Aquele sacrifício permitiria expiação dos nossos pecados, o perdão e a continuidade da obra de Jesus. Eu gostaria de ler aqui rapidamente Colossenses 2,14, né? Que diz, veja, tendo cancelado o escrito de dívida. Tá? Então, ele cancelou ali na cruz o escrito das nossas dívidas, não nós não teríamos mérito. Então, Márcia falou ali no começo da nossa conversa, né, sobre estar na graça, né? Então, a graça de Deus tão grande, né, que estando ali na cruz, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É isso que Deus estava fazendo na cruz. E isso que você falou, como você falou no início, né? Isso foi perfeito. Não tem necessidade de que nós façamos mais nada. A única coisa que nós precisamos fazer hoje é aceitar esse sacrifício no meu lugar. Jesus fez quando ele morreu, ele estava lá morrendo por cada um de nós. Então, se eu aceito esse sacrifício, eu tenho todas essas benesses que você citou. Mas aí você falou uma palavrinha que é complicada. Você falou que o sacrifício de Deus é perfeito, né? O sacrifício de Jesus. E aí, Danilo, o que é perfeição, né? Hoje em dia a gente quer ser perfeito para tudo. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem sobre Bitcoin e a pessoa, né, que estava sendo entrevistada falou assim, Bitcoin não é para cardíaco, porque assim, você vai de 300 mil para 160 em 24 horas e se você tiver problema cardíaco, estarás com sérios problemas. Então, assim, como que é essa perfeição hoje dentro da igreja? Existe uma ala que gosta de perfeccionismo
Isso é um problema sério, porque é não se reconhecer como pecador. Então, perfeccionismo não é perfeição. Não. Perfeição para mim é ser integral naquilo que você pode ser. E eu vou tentar explicar de uma forma. É óbvio que cada um tem uma trajetória dentro da sua caminhada cristã. E aqui, até mesmo nessa mesa, embora a gente comungue de vários valores e conhecimentos conjuntos, cada um tem sua estrada com Cristo. A minha estrada me coloca em certo ponto de conhecimento da pessoa de Cristo e da sua palavra, aonde eu serei perfeito se eu cumprir aquilo que eu conheço. Ele não vai exigir que eu cumpra aquilo que eu não conheço, mas sim apenas o que eu conheço. E sendo perfeito, imitando a Cristo naquilo que eu posso, eu vou ser perfeito. Perfeito em obediência, perfeito em submissão, fazendo com que Ele habite em mim, até que a gente possa chegar, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não é fácil. A gente não pode romantizar. Não, é só você fazer isso e sua vida vai ser maravilhosa. Não vai. Infelizmente não vai. Nós estamos no mundo de pecado. E justamente neste mundo de pecado, você buscar estar sobre a guarda e o guarda-chuva de Cristo, obedecendo aquilo que Ele pede, é um caminho à perfeição. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, a gente, para ser perfeito, dentro do que a gente conhece, se nós formos sinceros e íntegros naquilo, nós conseguiremos ser perfeitos e nos encontrarmos dignos das graças de Cristo que pode nos salvar. Eu creio que essa perfeição ela pode ser muito bem ilustrada. Vocês são pais, né? Sim. Então imagina assim, você fala para o seu bebê de 4 anos, você vai arrumar a cama. Não vai arrumar como você arruma. Mas dentro da idade de 4 anos vai estar perfeito. Ele vai fazer o melhor. Então eu creio que nós como crianças diante de Deus, é isso que o Senhor espera de nós, né? De cada um de nós. Seja perfeito. Você é professor, seja perfeito como professor. Você é médico, seja perfeito como médico. Dentro da sua alçada, faça o seu melhor para ajudar as pessoas. Não fazer menos daquilo que você pode fazer. Exatamente. E esse não fazer menos, eu creio que os pais têm uma boa noção disso. Quando a mãe pede para a filha começar a lavar a louça, o coração da mãe fica em pânico, porque ela sabe que os pratos vão para o espaço, não tem como. A criança ela não tem força, ela vai misturar aquilo com sabão, vai escorregar, mas ela sabe que a criança está tentando e a mãe entende que aquilo é o melhor que ela pode fazer. E se nós formos perfeitos fazendo esse nosso melhor, Deus vai nos enxergar da mesma forma. E você deu um exemplo que é engraçado, porque em casa acontece isso. A gente pede para minha filha, Maria Antônia, arrumar a cama. Quanto tempo ela tem? Tem 5 anos. Já está grandinha. E aí, óbvio, foi o que você falou. Eu tento fazer com que ela arrume a cama da melhor forma, mas ela pega, por exemplo, o lençol que ela quer colocar em cima e que apareça a bailarina do lençol. Aí o cobertor, nessa época de frio, ela quer que o cobertor apareça um pouco menos. E aí vai e monta tudo. Óbvio que fica muito diferente do que eu queria. Mas eu acho que é exatamente assim que Cristo e Deus nos enxerga. Como crianças buscando fazer aquilo que a gente acha melhor. E aí, se a gente fizer um paralelo, a minha filha me ouve, olha, pai, posso fazer assim? Pode. Talvez essa pergunta mais sincera que a gente possa fazer para Cristo para ser perfeito. Pai, eu posso fazer assim? E ele vai falar para você. Se já não falou na Bíblia. Exatamente. Isso é um aspecto muito importante, porque Paulo diz que esse interesse que o pai tem pelo filho faz com que nós sejamos herdeiros de Deus conforme a promessa. Né? E isso, ser herdeiro, é algo super interessante. Filipe já foi herdeiro? Já recebeu, assim, como se dizia antigamente, uma carta dizendo assim, que seu tio morreu, um tio que você não conhecia, nunca ouviu falar, mas ele te deixou uma grande herança que vai ser a solução para todos os seus problemas. Quando fala de herança, é disso que eu lembro. Certo. Nesses termos, né, legais e no mundo que nós vivemos, não, eu não recebi nenhuma herança, nunca tive um parente próximo. Deus me poupou disso até hoje, que me deixasse uma herança. Mas eu recebi a maior herança, né, que é a herança de Deus, que na verdade são
as bênçãos que Deus planejou para a humanidade desde o início, e que por conta, né, da desobediência que nós já conversamos um pouco, ela teria ficado suspensa, mas imediatamente Deus acionou o plano de manter a nossa herança. Então, ao executar o plano da redenção, Deus já nos faz herdeiros, e nós somos literalmente filhos de Deus, né? Por isso somos herdeiros de Deus. Então nós vamos receber o galardão, né, por estarmos na graça e aceitarmos a graça, mas nós já temos uma antecipação dessa herança, que é justamente o viver em Cristo, permitir que o Espírito Santo habite e haja em nós. Nós já estamos participando dessa herança. Isso é muito bom, né? Então, o Danilo, né, na interação com você, disse, nós continuamos vivendo no mundo de pecado, mas tem um pensamento que para mim é muito reconfortante, que é o seguinte, né? O sacrifício de Jesus, ele não nos livra da presença do pecado ainda, mas ele nos livra do domínio do pecado. Amém. Quando estamos sob a graça, quando permitimos que o Espírito verdadeiramente habite em nós, e tá aquela paz que nós conversamos aqui, ela vai acontecer e naturalmente, né, nós vamos obedecer a Jesus. Então, quando a gente sentir que a gente está fechando a porta para o Espírito, né, voltamos para a palavra, vamos, né, tudo aquilo que a gente se debruça, que a gente vive, a gente se especializa, a gente deseja, né, botar a nossa atenção ali e já viver, né, parte dessa herança antecipada, né, e aguardando com tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muito entusiasmo, a herança completa, né, quando Jesus volta para nos buscar e para viver ao lado de Deus. E essa ideia de herança também é muito importante, porque nós também somos herança, né? Então Deus, ele nos ama tanto e nos olha, a gente vê o tamanho do valor, né? O preço que custou, né? O quão caro foi para nós sermos redimidos, e como Deus nos olha como parte da sua herança, né? Ele deve nos olhar com satisfação, com felicidade, dizendo, olha, eles aceitaram a graça, né? A graça é para todos. Isso é um ponto bastante importante aqui que vai aparecer, né, em Efésios, em todos os escritos de Paulo no contexto da Bíblia. Basta aceitar, é para todos. Quando fala que somos separados desde o início, né, é porque Deus já tinha o plano, sabia tudo o que ia acontecer e falou assim, olha, todos podem aceitar, né, todos estão separados, né, se de fato permitirem essa graça, né, o Espírito viver em si. Eu queria fazer uma leitura aqui breve sobre isso, que é Colossenses 1,13, né, diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos transportou, Filho com letra maiúscula, para o reino de Jesus, esse plano centrado em Jesus, né? Nós já estamos vivendo parte disso, né, e com a promessa de que isso nós vamos ver fisicamente na presença de Deus, né? Então, quanto mais a gente antecipar e viver, né, essa graça, já estamos aproveitando essa herança e sendo a herança. E esse ser herança é muito interessante, porque quando Deus olha do céu, ele nos vê, mas ele não vê a nós. Ele vê aquilo que nós podemos ser se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus. E se você estiver tão ligado a Jesus o tempo inteiro, você vai descobrir que Deus, ele vai olhar para você e ele vai ver Jesus. E quando você vê a vida de Jesus, você fala assim, eu estou muito longe disso, eu estou muito... Mas aí Jesus não nos abandonou. Ele deixou alguém, como você citou, o Espírito Santo, para ficar no seu lugar, né? E aí, Danilo, qual que é a função do Espírito Santo, ou o papel do Espírito Santo na nossa vida? Eu gosto de pensar que o Espírito Santo é o nosso Waze, é o nosso GPS. Ele fala para você qual que é o caminho certo. Eis que ouvirás uma voz atrás de ti. E né? O mais maravilhoso, se você errar, ele recalcula a rota. Talvez seja o mais maravilhoso disso, é óbvio que é uma brincadeira, mas ele está sempre pronto, e isso é a graça. Não importa se você errar, ele vai recalcular a rota da sua vida para que você chegue no destino final, e o destino final é o céu. Nós estamos cercados pelo Espírito. Muitas vezes
é difícil ouvir em função do barulho que existe no mundo. Requer vontade. A interação, a gente não pode esquecer, evidentemente, que o Espírito Santo é uma pessoa. E como qualquer pessoa, para reconhecê-lo, é necessário você ter um relacionamento. Você precisa se relacionar com ele. Então muitas vezes você ouve uma voz falando, olha, não faça isso. Talvez você nem reconheça que é o Espírito Santo fazendo isso. Mas é ele recalculando a sua rota, informando, olha, vire à direita. Mas Senhor, tá vendo? Tá aqui, olha, tá na frente, livre. Vire à direita. Por quê? Porque é o caminho para o lugar que você tem que chegar. Exatamente. Mesmo que tenha um buraco, Não mesmo importa. que tenha uma interdição. Uma vez eu ouvi que o caminho de queda, de descida para o inferno, e Papai do Céu encheu ele de retornos. Né? Sem dúvida. Então, assim, não importa quão longe você esteja de Deus, na sua opinião, é só você voltar. Tá? Não é fácil. Sabe, com qualquer mudança na nossa vida não é fácil. De repente, o lobo se transformar em ovelha, isso não é fácil, mas é possível. Né? E esse GPS, quando recalcula a rota, você fala assim, bom, agora piorou, porque agora eu conheço menos ainda do lugar do que eu conhecia antes. Mas você tem certeza que você vai chegar. Se você fizer aquilo que ele falar, você vai chegar. E um ponto que eu acho que é fundamental até para todo mundo que está nos ouvindo aqui, você não foi longe demais. Não importa aonde você esteja, Deus é capaz de encontrar você aonde você estiver. Você não fez nada que Deus não possa ser capaz de encobrir por sua graça. Então, tenha certeza que Ele já está atrás de você. Se essa mensagem está chegando para você agora, Deus já está aí. Porque Deus chega primeiro, antes de qualquer pessoa que possa falar para Deus você. E isso é tão impactante, porque às vezes as pessoas podem nos ouvir e falar assim, vocês estão falando isso porque vocês não sabem o que eu fiz. Exatamente. Vocês não sabem aonde eu estive. Mas quem sabe por que você está ouvindo isso hoje? Será que já não foi o Espírito Santo que deu um jeito de você sintonizar no YouTube, no Facebook, para ouvir essas pessoas falarem de um assunto tão diferente? Então, com certeza, o Espírito Santo já está aí com você. Né? Mas tem algumas pessoas que falam assim, você pode fazer o que você quiser, não é, Felipe? Faça o que você quiser, porque você já foi predestinado à salvação ou à perdição. Então, não importa quão bom você seja, se você foi predestinado antes do seu nascimento para a perdição, você vai se perder. E se você foi predestinado para a salvação, pode aprontar o que você quiser, não importa a sua vida. Só que esse é um pensamento bíblico? Existe algum argumento que endosse, algum argumento na Bíblia que endosse esse tipo de pensamento? Não. O nosso entendimento, né, do texto bíblico é justamente o contrário. Né? Essa ideia de predestinação, ela inclusive levaria, né, a um estudo bastante complexo, com um debruçar-se sobre a palavra, né, em vários trechos. Então, de forma resumida, a ideia de predestinação seria aquela de que Deus já teria eventualmente selecionado aqueles que aceitariam a ação do Espírito e aqueles que não adiantaria nem por vontade própria. Não, eu quero aceitar, eu quero que o Espírito habite em mim, eu quero me entregar, eu quero aceitar entrar com Jesus, e não conseguiriam, né? E o nosso entendimento da Bíblia é justamente o contrário, é para todos, né? É claro isso quando após o sacrifício de Jesus, né? Paulo mostra em vários trechos de que não há um povo separado de antemão, e sim que os gentios também devem ser incluídos na pregação, ou seja, é para todos, né? O Espírito ele vai estar sempre batendo ali na porta das pessoas, porque Deus não desiste da gente, né? Quando eu penso na minha trajetória pessoal, né? E todos os desvios de rota, quando o GPS manda para um lado, mas você acha que o outro é mais bacana, eu claramente vejo Deus me dando todas as oportunidades, né, e batendo assim, olha, volta para cá, né, é para você ir por esse lado, parece que aqui é mais lento, mas é por aqui mesmo, né? Então, permitindo esses retornos, e isso é para todo mundo, né? Eu tenho um trecho que eu quero ler para resumir isso. Efésios 1,13, né? Há vários, mas diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
e tendo nele também crido, então basta crer, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, assim, é profético isso, o Evangelho será pregado universalmente, né? E aquele que crer, não é que você nem vai ouvir, você não adianta ouvir, aquele que crer, aquele que aceitar, aquele que viver sob a graça, né? Ou seja, é para todos, a oportunidade é para todos. E isso que o Danilo mencionou aqui na interação é muito importante. Não tem essa de já fui longe demais, né? Para Deus, né, nada é impossível. Né? Então, no momento que você vai ter o contato com a palavra, com o plano, vai se sensibilizar com isso, vai enxergar a sua segunda, terceira, a chance que for, né, é para você também, é para todo mundo. Amém. Com essa ideia, então, pode nos conduzir em oração para nós encerrarmos esse nosso estudo? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, refletirmos, discutirmos e juntos destinarmos louvor e adoração a Ti. Amém. Somos gratos por termos aprendido mais, somos gratos pelo Teu plano de redenção centrado em Cristo e também pelo alívio de saber que é para todos, que a oportunidade é para toda a humanidade, que Tu amas, que Tu separaste as bênçãos e que Tu consideras como heranças, vendo do que podemos nos tornar para além do que somos hoje. Amém. Senhor, abençoa as nossas famílias, aqueles que acompanharam essa programação e terminamos agradecendo pela promessa e aguardamos com muita alegria e satisfação e muita esperança a sua volta para nos buscar. Esses são os nossos pedidos e nossos agradecimentos em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. 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 Se você gostou, continue aqui conosco para assistir a nossa programação e na próxima semana nós vamos continuar estudando ainda sobre o livro de Efésios. E se você quiser estudar de uma forma mais profunda, fique à vontade para nos visitar aqui na Avenida Chibaraz 185 em Moema e não se esqueça, não importa o que você fez ou deixou de fazer, você não foi longe demais. Deus te abençoe.